Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Nós vamos conversar hoje, como sempre, sobre política. Estaremos aqui com vários convidados, pessoas que entendem muito de política e o programa naturalmente vai abordar assuntos bem atuais no programa de hoje. Para participar do nosso programa, nós convidamos o Dr. Jean Carlos, ele é do PTB, diretor da Goiás Fomento, e Júlio Pascoal, secretário adjunto de Planejamento. Comigo na mesa, Ulisses A.S. Vamos começar conversando com o Júlio Pascoal. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, eu digo que é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Boa noite, doutor Jean, ou Jean Carlos. Boa noite, João, Ulisses, mais uma vez aqui nesse grande programa, com essa grande audiência, e é um prazer estar conosco aqui. E boa noite também, um cumprimento aqui ao amigo Júlio Pascoal, grande economista, grande nome da economia goiana. E ele que é filho do ex-deputado Júlio Pascoal. Enio Pascoal, que com certeza está nos assistindo agora. Ulisses A.S., boa noite. Boa noite especial para você, João Silvestre, para nosso telespectador, para o Jean Carlos e também para o secretário Júlio Pascoal. Pois é, para você que conhece o Ulisses A.S. todos os dias aqui no nosso programa, é bom lembrar que o Ulisses é poeta, cantor, articulista, colunista, comentarista de TV e rádio, né? E editor do Diário da Manhã, sempre aqui comigo, e além do mais, eu tenho a honra de ser amigo do Ulisses A.S. Vamos começar aqui então, Júlio, vamos falar um pouquinho sobre economia. O Brasil está realmente com uma inflação, muita gente não percebe porque quando se fala em inflação tem aquela ideia de que a inflação é 10%, 12% ao mês, mas a inflação já está preocupando as autoridades do país, não está? A inflação ela tem batido o centro da meta. O que é o centro da meta? É o percentual que o Banco Central considera de forma positiva para manter a política de estabilização. No último ano, nós tivemos baixos investimentos, isso, de certa forma, reduz um pouco o estoque de bens, e isso aí, dependendo do produto, como nós tivemos a questão do tomate aí há um mês atrás, essa falta do produto e um aumento da demanda, isso tende a aumentar o preço. Então, como ocorreu com o tomate, ocorreu com outros produtos também. Isso, de certa forma, essa alta, ela acabou fazendo com que a população tivesse uma preocupação maior com os preços, e já nós vimos agora, nesse mês, principalmente no setor de alimento, uma retração dos preços. Justamente por quê? Porque a população busca o produto, indo ao mercado, tendo um produto para substituí-lo, há um recuo nessa compra e consequentemente, há uma puxada do preço para baixo. Mas a gente está vivendo um processo inflacionário ascendente. Embora a gente veja indícios de que realmente existe uma inflação no Brasil, o senhor não acha, por exemplo, que isso é muito psicológico? Não, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sou consumidor de x-salada, o famoso pit dog, que você também, o telespectador, às vezes tem o hábito de ingerir, de se alimentar à noite, porque nós não temos restaurante. A vida 24 horas em Goiânia ainda é um pouco deficiente. E esse negócio do tomate, eu ouço falar e já vi há mais anos, ou seja, há vários anos atrás, o tomate com esse mesmo preço, ou seja, ele sobe, segundo a informação, eu que sou jornalista também, né, os produtores alegam a safra, por exemplo, chove demais, então as plantações e as lavouras acabam se deteriorando, ou seja, se perdendo tudo. Então, veja bem, esse negócio do tomate, eu acho que não é explicação para dizer da inflação. O senhor não acha, por exemplo, que esse problema que nós estamos vivendo, embora realmente existam indícios, por exemplo, da chamada inflação, isso é fruto, por exemplo, da psicologia de massa, da comunicação de massa, por exemplo, das redes sociais, porque o tomate, nunca vi o tomate ser comentado na minha vida como foi comentado durante esse ano nas redes sociais. Ou seja, os jornais, as emissoras de televisão, o senhor pode fazer isso, pode capturar para o senhor ver, pegar, fazer a pesquisa, vai ver que em anos anteriores o tomate, o preço dele também tinha uma elevação. Tá, a gente tem, Ulisses, preços que sofrem o aumento ou a redução em função da sazonalidade. Tá? Isso acontece, não é? A carne acontece com verduras, enfim. Mas nós temos um problema sério no Brasil com relação à questão do câmbio também. Porque para favorecer
um equilíbrio no balanço de pagamentos, uma balança comercial, a gente precisa ter um preço competitivo no mercado. E com a recuperação, aí como a gente vive uma economia globalizada, com o início de recuperação da economia americana, há uma tendência de você buscar os dólares que estão praticamente nos países emergentes e levá-lo para os Estados Unidos, que é onde você tem uma economia em que pese a dificuldade, mais segura em termos de investimentos que o Brasil. Então, essa saída de dólar numa quantidade maior do que se tem no mercado e uma procura maior por dólar, tende a promover o quê? Uma valorização na moeda americana. Essa valorização na moeda americana, ela pode embutir um aumento de preço no custo do produto brasileiro. Por quê? Porque grande parte dos produtos que são produzidos no Brasil, ele tem um componente em dólar. Então, aumentando o preço do dólar, há uma tendência de aumento no atacado dos preços de vários produtos no mercado. Então, o tomate tem uma questão da sazonalidade, mas você tem os componentes do setor industrial, por exemplo, que são muito importantes para a economia brasileira, que dependendo do processo de valorização da moeda estrangeira, isso pode implicar um aumento de preço no atacado que é repassado para o consumidor. Então, a preocupação com relação à inflação é porque ela pode ser tanto pela demanda, ou seja, a procura de bens pelo consumidor, quanto também pelo atacado. Então, esse momento é que algumas medidas que não estão sendo medidas mais agressivas por parte do governo federal, é que tendem a fazer com que a inflação possa continuar batendo o centro da meta e isso se revelar um aumento de preço em cadeia em vários... Ou seja, setores. O tomate pode influenciar... O tomate, né? Como ele foi a 10 e voltou a 1, isso é em função do aumento e da redução da oferta. Mas a questão do câmbio, ela é preocupante. Com há risco? Você vê algum risco de nós termos uma hiperinflação? Não, hiperinflação não. Ainda. Porque hoje, vamos dizer, do Plano Real para cá, a própria sociedade brasileira, e isso foi demonstrado agora nas ruas, com as manifestações que culminaram com a questão da passagem, mas que tinha um pano de fundo muito maior, que era a própria questão que envolvia os serviços do governo para a sociedade. Então, hoje há vamos dizer assim, uma cobrança maior da sociedade do que tinha na década de 70, 80 e 90, quando a gente conviveu com períodos inflacionários muito grandes, né? Mas o governo precisa tomar algumas medidas, e dentre elas a redução do gasto público, para poder criar condições para que o próprio Banco Central trabalhe com taxas de juros que sejam mais compatíveis, no sentido de que a economia possa, de um lado, crescer e não levar a um processo de desaceleração do consumo. Ulisses, a minha pergunta foi mais ou menos o seguinte: nos anos 70, ele citou bem aqui, nós tínhamos uma inflação que ela não chegava a 10%, trabalhava em torno dessa inflação hoje, que é de 5, 6, 4, por aí. Quando chegou nos anos 80, nós tivemos aquela superinflação, exatamente na época do Sarney, quando foi criado, inclusive, o chamado gatilho, né? Porque a inflação era tão alta que o salário, todas as vezes que a inflação chegava a 20%, o salário subia também. Isso acontecia por mês. Nós chegamos a ter uma inflação de 80% na época do Sarney. Por isso, essa preocupação. Porque uma inflação, na minha maneira de pensar, até 8%, ela é suportável. Agora, quando ela passa dos 2 dígitos, aí o governo perde o controle, a sociedade perde o controle, o comércio fica descontrolado e aí há um perigo muito grande para a economia do país. Tem uma situação perigosa, porque se a inflação vai aumentando, os investimentos vão reduzindo. E aí o que você vai tendo? Você vai tendo situações em que determinados segmentos o estoque vai reduzindo. E aí, se eu continuo com o consumo, há uma tendência de surgir o ágio. Né? Isso. E esse ágio é que vai fazendo com que haja o governo federal, através do próprio ministro Guido Mantega, do Alexandre Trombini, que é presidente do Banco Central, eles afirmam que não existe inflação, ou seja, a inflação que existe é a inflação assim, ponderável dentro do limite e controlável. Existe para o senhor ou não existe uma inflação? Existe uma inflação crescente. Existe uma inflação que deve ser contida. Aí você tem que ter não só o papel do Banco Central atuando, segurando então, vamos dizer assim, vamos dizer para o telespectador, eu quero ver isso. O governo então mente nesse aspecto quando diz que não existe inflação. O papel de vender otimismo, né, Júlio? O governo trabalha
com uma meta, né? A meta é 6,5%. Então, a meta você pode passar 2% dela ou reduzir 2%. Então, se ela dá 6,5% ou 7%, então você está o quê? De 2% a 3% acima do centro da meta. Né? Então, quer dizer, existiu uma inflação? Existe. Agora, é preciso que o governo tome medidas mais firmes e essas medidas passam. Ou seja, essa inflação está no vermelho, essa inflação estaria no vermelho. Hoje nós estamos vivendo uma diferença dos primeiros anos do Plano Real. Né? O Plano Real nos trouxe para uma economia estabilizada e onde principalmente a população de baixa renda que nos assiste, ela teve ganhos expressivos em termos de renda. Na medida que você começa a ter aumentos em vários setores da economia e você não tem a reposição na mesma proporção, o cidadão vai no mercado e começa com uma nota de 100 comprar menos que ele comprava há 2 meses atrás. Então, esse reflexo, mesmo que pequenininho, ele começa a já aparecer no bolso das pessoas, razão pela qual tem vários segmentos no Brasil buscando reposição salarial. Essa reposição nada mais é para quê? Para você conter a perda que você teve ao longo do processo. E para saber como é que está o índice da inflação, é mais do que natural que você procure a pessoa que mais entende de economia deste país, a dona de casa, aquela que vai todo mês lá no supermercado, que vai comprar o tomate, vai comprar a verdura, a carne, o pão. Essa sim sabe o que é inflação e é que a pessoa que mais sofre com a inflação no nosso país. Vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje, essa semana, após um ano do assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, nosso companheiro aqui, o Ulisses, fez um ano agora, mais de 300 pessoas se reuniram na manhã da sexta-feira passada em uma manifestação que teve como objetivo pedir punição ao crime e também o protesto juntando as famílias e agora criando o Instituto para defender os crimes, cobrança de crime e também mais liberdade de imprensa. Como é que você viu essa atitude aí dos amigos do Valério Luiz, parentes e amigos? Extremamente positivo, até porque foi uma forma de protestar contra, vamos dizer, a insegurança, contra a onda de violência que tem vitimado muitas famílias, inclusive famílias, vamos dizer assim, pessoas humildes também. Ou seja, foi uma manifestação que ela não se prendeu apenas na família do Valério Luiz, também de várias outras pessoas, o Pedro Henrique, pessoas que foram vitimadas aí pela truculência, pela violência dos que acham que detêm muitos poderes. E também um aviso claro para que a justiça seja mais equilibrada e menos, vamos dizer assim, tendenciosa. Nós temos observado em certos aspectos uma certa imparcialidade da justiça. E nós acreditamos que as pessoas, quando elas vão para a rua, elas estão dando, vamos dizer, seu grito final. Então, já que a justiça ela está aí para ser confiável e confiada, é necessário que ela também haja com todo o rigor. Ou seja, só solte as pessoas quando ela tem assim a extrema certeza. Porque não adianta você manter pobres na cadeia em detrimento de pessoas ricas que são, vamos dizer assim, são beneficiadas, ou seja, pelo mesmo poder. E nós sabemos que a espada de Damocles, ela tem que servir para todas as pessoas. Então, foi um grito das famílias que estão sufocadas nessa falta de segurança e personificada aqui pela família do nosso amigo Valério Luiz, foi vitimado, truculento, aqui em Goiânia, porque emitia sua opinião clara, concisa e segura. É verdade. Olha, eu, sinceramente, até hoje ainda me parece que eu estou vendo o Valério Luiz aqui todos os dias, Nós chegávamos aqui, o Valério saía do programa de esporte e a gente ficava conversando ali, falando sobre bike. Ele era um apaixonado por bicicleta e também uma pessoa muito boa de se conviver. Simples. E é simples, a gente conversava muito, ele dava muita atenção para nós todas as vezes que ele saía do estúdio. E, lamentavelmente, foi assassinado de maneira covarde. A imagem que me ficava e que me ficou era de uma pessoa que vestia a sua roupa de ciclista, quando não precisava fazer isso, ou seja, ele podia pegar o carro, podia ter o melhor carro que quisesse, ou seja, de uma família, vamos dizer assim, que
trabalha, que luta, tem condições de ter uma mobilidade boa, mas não, ou seja, pegava uma roupa simples, ou seja, de ciclista, e ia pedalar pelas ruas de Goiânia, ou seja, mostrava que o comunicador de massa ele não precisa ser aquele ídolo, aquela pessoa, às vezes, vamos dizer assim, intocável, não, ou seja, é uma pessoa simples e talvez pela sua simplicidade ele foi vitimado, ou seja, foi violentamente assassinado nas ruas de Goiânia. Então, acho que essa impunidade ela tem que ser combatida assim com todo rigor. Eu nunca ficarei calado, acredito que o João Silvestre também, não. Ou seja, e você, telespectador, que com certeza eu acho que está do nosso lado. Eu vou sempre citar aqui no nosso programa, todas as vezes que tiver a oportunidade, porque eu acho que a liberdade de imprensa, ela tem que ser respeitada assim como a liberdade política, né? Quando a gente fala liberdade de imprensa, não, liberdade de expressão. O político tem que ter também a sua liberdade de expressão, a oposição, a situação, qualquer que seja, nós temos que dar liberdade. E essa liberdade, ela foi conquistada, está sendo conquistada aos poucos, porque ainda há pouco nós falamos da inflação. Eu convivi com o militarismo, eu era estudante, eu convivi, você também conviveu, com essa truculência que foi essa intervenção militar no país, aquele período negro da história. Só vim votar para presidente com mais de 30 anos de idade, né, em 1990, nós não tínhamos a liberdade de expressão. Agora que nós temos, vamos lutar por ela. Eu acho que essa liberdade de expressão, ela deve ser lutada pelo próprio Lula, que foi um dos homens que usou, né, contra a ditadura, foi vítima, pela Dilma, que foi vítima, por todos nós. Essa liberdade ela tem que prevalecer em todos os sentidos, não só de imprensa, mas para todos aqueles, inclusive para os políticos que também precisam dessa liberdade para manifestar as suas ideias. Vereadores de Goiânia querem aumento de salário, você acha que é o momento para isso? Vocês acham que é momento de vereador estar querendo aumentar salário? É momento para o Renan Calheiro andar no avião da FAB? Tem um pessoal que parece que não raciocina, não, né? Governador do Rio de Janeiro andando de helicóptero. Esse momento hoje que nós estamos vivendo, Jean Carlos, na sua opinião, essas manifestações, essa liberdade que o povo brasileiro está tendo de cobrar do político, é positiva? Positivo, e é momento de mudança. Eu vindo para cá, eu até vi uma imagem que eu estranhei. Eu liguei o canal da televisão na TV Senado e na TV Câmara, era 7 e pouco da noite, funcionando a pleno vapor, as duas casas. Fiz questão de ver também, Júlio, se não era um reprise, e na verdade era uma transmissão ao vivo. Ao vivo. Não é? Então, está se promovendo mudanças, a gente está vendo aí o grito da população, né, que já não tolera mais tanta ingerência, não é, tanto gasto público feito de forma indevida, uma pressão tributária muito forte sobre nós, não é, Júlio? Isso aí impacta bastante o mau uso do dinheiro público. Eu acho que é um momento de mudança, teve sinais positivos, não é, e já começou, alguma coisa já vai melhorar. Mesmo que de forma equivocada, a gente está vendo muitas propostas aí, não é, eu acho que o governo, ele está se comunicando de uma forma equivocada. Não é, ele leva ali uma mensagem, faz ali uma pesquisa, não é, aquelas qualitativas, aquelas coisas, redige um texto, faz-se um pronunciado da nação, prometendo uma série de coisas, uma série de equívocos, não é, prometendo ação inconstitucional, que é o plebiscito, uma série de coisas que não é palpável, né, que aquilo ali não vai se tornar realidade, para tentar agradar a população. Eu acho que a forma mais correta de você se tratar com o povo é pôr o problema na mesa, chamando a comunidade, chamando todas as partes envolvidas para discutir e tentar achar uma solução. Isso é verdade. Ulisses Aécio, os 5 pontos centrais da proposta do plebiscito que a presidenta da República quer fazer para o país. Primeiro, financiamento público de campanhas. Pelas pesquisas, vamos dizer assim, até enquetes realizadas pelos portais de notícias aí, a população é veementemente contra financiamento público de campanha. Ou seja, vamos dizer, um aspecto negativo de se colocar isso aí. Bom, o que? O plebiscito coloca as opções de financiamento público de campanha, financiamento privado e financiamento misto também, ou seja, que seja privado e também público, ou seja, em parte gastos com o poder público.
você colocou no programa anterior, ou seja, que o governo já gasta com isso também. Ou seja, você não colocou o contrário, você disse que o governo não gasta, porque a TV, o horário gratuito, não é? O governo não gasta com aquilo ali. As emissoras acabam tendo prejuízo porque elas... Algumas, outras conseguem dedução do imposto de renda, né? Na verdade é o seguinte, nesse aspecto aí eu concordo com a população, ou seja, com a enquete já colocada aí. Quando se fala, por exemplo, a forma, vamos ver, se acaba ou não com a suplência de senadores, ou seja, a população também já colocou, através dessas enquetes que eu pude observar até agora, a tendência de acabar com a figura do suplente de senador, né? Ou seja, um aspecto extremamente positivo. O outro aspecto lá que eles colocam lá é em relação ao sistema, por exemplo, de votação, não é? Isso. É votação pública, esse voto é aberto, né? Aberto, ou seja... Acabar com o voto secreto nas casas. A tendência é acabar com o voto secreto, ou seja... Câmara e no Senado. Eles não querem, mas tem outro aspecto. Qual que é o outro aspecto, João? Tem outro aqui que é o voto distrital, voto distrital e as coligações. O fim das coligações também, ou seja, pelas enquetes que eu vi, você, o telespectador pode navegar aí, inclusive, nos portais de notícias, e a tendência é que se acabe também com essas coligações. Agora vamos por etapa, vamos lá. Financiamento público de campanha. Jean, também o Pascoal, o Júlio Pascoal, eu quero a opinião de vocês sobre isso. Primeiro, eu disse aqui no programa anterior que nós já temos um gasto muito grande por parte do poder público com as eleições. Gasta-se, a eleição é toda patrocinada pelo governo. Horário gratuito é patrocinado pelo governo porque algumas empresas conseguem descontar no imposto de renda, as maiores empresas, e outra já não paga. Os partidos políticos já têm aquela verba partidária, como que chama? O fundo partidário. Fundo partidário, que já é um poder público que investe ali. Quer dizer, acabaram com o showmício, acabaram com as camisetas, acabaram com os brindes. Isso já deu uma igualdade para a população, para os candidatos menos... Mas acabou com isso, João, e nem isso acabou com a corrupção eleitoral. Inclusive, eu acho que é um dos fatores que causa aí a corrupção eleitoral, que é uma dessas. Agora, mais dinheiro, com tanto de candidato que nós temos, não é brincadeira, não. Essa proposta não passa... Se der 10 mil para cada candidato, já vai uma fortuna, vão bilhões de reais. Com o momento acalorado que a gente vê a população, essa proposta não passa. Eu concordo com o Ulisses. Para solucionar o problema não é financiamento público de campanha e talvez nem a mudança também do sistema de votação, que isso não vai ser efetivado a toque de caixa. É impossível isso vigorar para 2014 e eu vejo com muita dificuldade para 2016 também. Você tem que ter uma mudança de cultura. Vai haver muita reação, até contra isso aí. O que pode acontecer aí, Ulisses, eu acho que o fundo de tudo que você tem que corrigir é a impunidade. São certas condutas que a gente vê que, se você tiver uma efetiva prestação da justiça, se você tiver diminuindo essa sensação de impunidade, você consegue corrigir muitos desses problemas. Você diminui, inclusive, a corrupção eleitoral. Nós vamos para o intervalo comercial, vamos continuar com esse assunto que eu acho interessante. Olha, falar sobre a situação política, esse sistema político, essas inovações que estão querendo, é um assunto que interessa muito aos nossos telespectadores, principalmente porque a maioria das pessoas que nos assistem são pessoas ligadas, de uma certa forma, à política em nosso país. Daqui a pouco nós voltaremos. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos debatendo os possíveis pontos da reforma política que a presidenta colocou para um possível plebiscito. Eu não sei se vai acontecer isso aí, mas nós estamos discutindo aqui esse assunto. O financiamento público de campanha. Nós sabemos, Júlio Pascoal, Júlio Pascoal, desculpa, e Ulisses Saes e Jean. Uma campanha para a presidência da República é caríssima, né? O candidato, no caso, os candidatos têm que se deslocar de capital para capital, tem que ir várias das principais cidades, tem que andar de avião. Como é que vai ser isso? O governo vai dar um avião para cada candidato? Vai bancar essas despesas? Como é que vai ser aprimorado o caixa 2 das campanhas, né? Eu acho que vai ser induzido a isso. Eu particularmente acho que a discussão ela tinha que começar na base.
Quando a população foi para a rua, ela demonstrou o quê? Que há uma insatisfação do povo, de uma maneira geral, com as instituições, sejam elas públicas, privadas, enfim. Então, onde mora o problema, a meu ver, do encarecimento da campanha, seja ela de vereador a presidente da República? Na falta de acesso à educação para, principalmente, a classe de baixa renda. Porque nós, que somos formadores de opinião, nós votamos de acordo com a capacidade que o político tem de nos encaminhar a proposta, seja pela televisão, seja no rádio, seja no debate, né? Infelizmente, a falta dessa educação para se formar uma massa crítica na base do eleitorado, que é as classes D e E, né? Que são as que mais precisam do político e as que menos têm os benefícios, de fato, dos estados de maneira geral. Então, isso aí leva o eleitor, principalmente nos 15 dias que antecedem a eleição, a fazer uma análise da seguinte forma: quer dizer, como eu não ganho nada em termos de serviços na proporção que eu desejo, na educação, na segurança, na saúde, então eu quero resolver o meu problema de forma individual. E aí ele acha, o político, que banca essa questão individual, quer dizer, dando gasolina, dando terra, dando tijolo, dando isso, dando aquilo, e isso, de uma certa forma, faz com que haja um encarecimento da política. Então eu acho que, se a presidente Dilma quisesse, de fato, auscultar, né, aquilo que a população foi para poder cobrar, não só da presidência da República, como de todos os estados, quer dizer, a preocupação tinha que ser o quê? Em destinar mais recursos para a educação, para o ensino fundamental, melhorar as escolas públicas, no sentido de quê? De formar uma massa crítica para que as pessoas busquem no candidato, né, as propostas dele, não uma satisfação individual. Enquanto isso existir, você pode ter financiamento público de campanha, você pode ter financiamento privado, você pode ter plebiscito, você pode ter o que você quiser, que vai continuar havendo o quê? A chamada compra de votos. Se eu não compro pelo comício ou pelo showmício, eu compro pela gasolina, compro pelo tijolo, compro pelo cimento, compro pelo atendimento médico que eu não tive. Então, eu acho que precisa mexer na base. Se não mexer na base, plebiscito, financiamento público ou privado vai continuar. Eu vou até mais além do que o senhor colocou. Por exemplo, o povo, quando foi para as ruas, ele foi para uma manifestação simples, manifestação de descontentamento. Agora, descontentamento de quê? O eleitor, ou seja, você ativista, manifestante, foi lá pedir a mudança do sistema de financiamento de campanha, ou seja, que por exemplo, fatídico da chamada reforma política que está engavetada há 20 anos no Congresso Nacional, pelo fim da suplência de senador, ou seja, também, se você for olhar do lado do aspecto político, agora o povo foi para as ruas por quê? Porque, por exemplo, o jovem nosso faz a universidade e não tem um emprego decente, digno, fica mendigando aí para, depois de fazer um curso superior, às vezes até algumas especializações, ficam mendigando. Ou seja, o povo foi contra o quê? Contra essa estrutura, por exemplo, do noticiário também que se viu, ou seja, a gente só vê noticiário mostrando tragédias, sangue, aquela coisa toda. A população foi contra também os veículos de comunicação, ou seja, porque elas não conseguem ver mais esse tipo de coisa. Foram contra as filas musicais, ou seja, muitas dessas pessoas que foram para as ruas não têm, vamos dizer assim, convênios médicos, ou então não tem planos de saúde, então são obrigados a ir para o sistema público de saúde e ver aquela coisa toda, ou seja, aquela indecência. Então, de fato, a população ela deu um grito contra, vamos dizer, essa forma como o governo administra o Brasil, acha que é dono do Brasil e não é dono do Brasil. Tem um ponto aqui, vamos focar alguns pontos, porque o programa é curto, que o Ronaldo Caiado defendeu e outros políticos, parece que até a Marina Santana também defende, que é a chamada lista partidária, né? Criar aquela lista e mandar alegando para fortalecer os partidos. Gente, os partidos já são fortes, porque qualquer candidato tem que passar pelo crivo do partido, tem a convenção lá, não é não, Jean? Tem que passar pela convenção para depois ser candidato. Porque eles estão querendo, a maioria quer, mais folga ainda. Quer dizer, o partido já não vai lançar candidato, vai lançar os eleitos. Por quê? Você, por exemplo, se você a lista vai abrir espaço para corrupção interna. Corrupção interna. Aí eu pergunto você, se você for candidato a deputado, vai tirar o direito da população. Se você for candidato a deputado do seu partido,
faz-se uma lista com 10 nomes, você é o 10º. Você vai ter motivação para trabalhar para esse partido? Ninguém. Vai. E quem claro, se a possibilidade são 3 candidatos, 2 candidatos vão ser eleitos, quer dizer, quem vai ser os primeiros da lista? Os caciques. E tem mais uma situação que eu acho que precisa ser colocada, vamos dizer. Essa manifestação, ela foi uma manifestação apolítica. Tanto é que os partidos que quiseram hastear a bandeira no meio da manifestação foram expurgados. Então, isso demonstra o quê? Que a população que foi para as ruas, e mesmo a população que não foi para as ruas, mas que se fez representar por aqueles que foram para as ruas, não acreditam nos partidos. Porque os partidos não estão lendo a necessidade das ruas. Há um escoamento entre aquilo que se pratica nas assembleias, nas câmaras, seja no Congresso Nacional, com o que realmente é a demanda do cidadão. Tá certo. Então eu penso, baseado no que vocês falaram aqui, que a população não está nem aí para a reforma política. Eles estão lixando isso para partido político. O que eles querem mesmo são ações dos políticos. Lógico. Então por que foi colocado agora em cima das manifestações uma reforma política? É o que a oposição está questionando, ou seja, por que esse assunto da reforma política agora, ou seja, se ela já está, eu coloquei aqui, se ela está engavetada lá há quantos anos? Você lembra, o Ronaldo Caiado já foi entrevistado nesse programa aqui, ele discutiu a reforma política. O Ronaldo Caiado é um dos mais ardorosos defensores da reforma política. E há muito tempo isso. Agora, veja bem, eles estão querendo discutir isso aí, por quê? Porque o governo não tem um projeto para uma reforma mais profunda da sociedade. É isso do governo. Eu ia tocar nesse assunto agora. A própria presidente está perdida. Não estou dizendo isso aqui não, ou seja, são os noticiários em relação o próprio ex-presidente Lula, ou seja, ao invés de ficar aqui, ou seja, o cara que gosta mais falar sobre o Brasil, aquela coisa, dá mais palpiteiro, nunca vi um cara mais palpiteiro igual o ex-presidente. A primeira coisa que ele fez foi fugir do Brasil, ou seja, esse sumiu. Né? Mas assim, o momento é sério, não é? Requer muito cuidado. Existe uma manifestação, está virando uma pandemia, não é? E o governo, concordo com você, Ulisses, o governo não está tendo a habilidade de ter o controle da situação. Não é? Ele aparece ali com um texto feito ali por maqueteiro, lê aquilo em pronunciamento da nação, acha que aquilo vai resolver, enquanto não resolve nada. Propondo medidas contra ilegais, não é? Que é o caso do plebiscito mesmo. A população não está preparada para receber esse plebiscito agora. Nem é o momento. Não é o momento. Medida populista. Um exemplo que eu vi agora é tornar o crime de corrupção como crime hediondo. Isso é uma medida populista. O crime de corrupção é um crime sério, ele merece ser combatido, mas ele tem que ser equiparado a um exemplo, ao estupro de uma criança, a um genocídio. Não é? O que você precisa realmente fazer com a corrupção é tirar a impunidade. Não é? Punir realmente quem... Porque o bandido, tanto faz 15, 20 ou 30 anos, não faz diferença nenhuma. Ele sabe que ele não vai cumprir. Mas aí você tem um problema hoje, né? Assim, o que leva a população a enxergar o STF como uma saída? Leia-se Joaquim Barbosa. É porque ele contrapôs toda a ordem da impunidade. Toda a ordem da impunidade. Mas aí vem a justiça, o problema da justiça. Se fosse, como você colocou no começo, se fosse um ladrão de galinha, um cidadão pobre, que tivesse cometido algum deslize, ele já estava preso. Né? Mas as pessoas que infiltraram o Brasil pelo mensalão, e são públicos e notórios, né? O senhor José Disseu e companhia limitada, né? Eles estão lançando mão de quê? Dos chamados embargos infringentes, né? Quer dizer, que você contesta a sua possibilidade de prisão porque você não teve unanimidade no voto. Quer dizer, isso já foi dado direito para uma outra pessoa usar desse artifício? Então, de repente, o STF, que se colocou perante a sociedade no momento em que ele estava quebrando uma lógica da impunidade, de repente isso pode, pela entrada de outros ministros, acabar não se concretizando. E a população ter uma revolta ainda maior por assistir que tudo aquilo que foi colocado e tudo aquilo que foi defendido pelo Joaquim Barbosa e por outros ministros que têm o mesmo pensamento, pode vir abaixo em razão do quê? Das manobras que a própria justiça dá para aqueles que cometeram
crimes de corrupção ou de outros crimes que têm a oportunidade de usar desse mecanismo, de não ficar impune. Doutor, da mesma forma, em relação à questão do Valério, né, e de tantas outras injustiças que tem aqui em Goiás e no Brasil, e que as pessoas ficam, de certa forma, impunes. Já advogado, você vê possibilidade de reverter o quadro desses mensaleiros que vão ser julgados agora no mês de agosto? Não, nenhuma. Isso que o Júlio falou bem, estão tentando postergar, não é? Eu acho que eles teriam, eles iam conseguir jogar isso bem para frente se não fosse esse movimento. Hoje, o próprio anseio da sociedade já é não é nem pela condenação mais, né? Já é pela execução da pena, pela prisão mesmo. E vai ser eu acredito que vamos ter um outro capítulo aí do cenário de manifestação, dessa conjuntura que o país vem passando, logo na frente, que vai vir com a condenação e a prisão dos mensaleiros. Isso aí, inclusive, vai ser a conclusão, né, daquela moralização que o nosso Supremo Tribunal Federal teve quando julgou e condenou, né? Agora a execução da pena vai confirmar realmente que agora uma coisa é fato, né, João? A população aprendeu, né? Aprendeu onde buscar, porque se a justiça não funciona, né? Se os políticos, muito menos, não funcionam, não é? Se os governos não vão bem, eles já sabem agora abrir a boca e fazer valer ali o seu caminho pelos seus direitos. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Jean Carlos, da Goiás Fomento, e também com o Júlio Pascoal, ele que é da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento também, e é expert aí em finanças, né? Ele é economista, está aqui no nosso programa e, além do mais, político, né? Uma pessoa que entende muito de política, filho de político e que conhece muito de política. Nós colocamos aqui assuntos ligados à moralidade política. Nós tivemos 3 cidades com eleições que aconteceram ontem. O Adalcino da Silva, ele é do DEM, venceu a disputa eleitoral em Nazário. O antigo prefeito da cidade, Fábio Gabriel de Amorim, eleito em outubro de 2012, ficou 4 meses no cargo, mas acabou sendo cassado por compra de votos. Lá na cidade de Flores de Goiás, foi eleito Zé Dias, do PTB, o novo prefeito. O processo eleitoral aconteceu depois que o chefe do Executivo Municipal, eleito em 2012, o Valmir Soares, do PMDB, também teve o registro de candidatura e foi cassado. Outro caso foi da Etélia Vanga Moreira Gonçalves, do PDT, a nova prefeita de São Domingos. Aí que vem o detalhe, né? A eleição foi possível depois que o prefeito e o vice-prefeito eleito em 2012 tiveram o registro cassado por compra de votos. Acontece que o marido da candidata eleita agora, né, foi pego com dinheiro, transportando dinheiro, nota de 10 e 20 reais, possivelmente para comprar voto, e o coordenador da campanha, o Trajano, foi levado à delegacia por suspeita de transporte ilegal de eleitores. Poxa vida, né? Agora eu pergunto, ela foi eleita, vai assumir, mas já vai assumir com um processo. A cidade já teve um prefeito cassado. Agora ela assume com processo também na Justiça Eleitoral. O estresse da população, né? Mostra a falência do sistema eleitoral. E mostra a falta de investimento em educação. Porque se eu tenho na cidade de São Domingos, né? Pessoas mais esclarecidas, né? E vendo todo esse processo, não ia vender seu voto. Não ia vender seu voto. Então, por isso que eu voto. Nós estamos cuidando do efeito e não estamos cuidando da causa. A causa, para mim, morre na educação. Se eu tiver investimento, maciça educação para formar a massa crítica, dificilmente esse tipo de candidato ele vai ter êxito, seja na eleição de vereador, seja na eleição
majoritário. Agora, é triste, viu? É realmente lamentável que a gente tenha uma eleição após compra de voto com o prefeito cassado, vice-prefeito cassado, e o sujeito ainda pratica esse ato. Né? Isso mostra a falência do sistema. Muita coisa ainda para a gente passar. Agora, o que eu acho positivo é o seguinte, porque você acha alguma coisa positiva? Isso dá razão para as manifestações. O que você acha positivo? Eu acho positivo o seguinte, porque é apenas uma cidade, ou seja, no meio de mais de 240, acho que nós temos 246 aqui no estado, ou seja, essa vai ficar sob o júri disso aí. Provavelmente, se houve abuso aí por parte de quem ganhou, venceu as eleições, mais uma vez a Justiça Eleitoral vai agir com rigor, ou seja, e que os grandes fiscais que nós temos observado aí, João, doutor Júlio, doutor Jean, você telespectador, que o grande fiscal é a própria população, ou seja, tem ajudado e tem denunciado nesse aspecto aí. E com o tempo eu acho que essa democracia nossa ela vai se endireitar. O João é até um cara muito entusiasmado, uma pessoa assim, muito entusiasmada. É o primeiro a defender a democracia aqui no programa. Eu ainda acho, João, acho que a nossa democracia ela é muito aparente. Mas eu acho que ela está se, vamos dizer assim, com o tempo, com a participação do eleitor se equilibrando mais, porque se for por conta do político, todos nós sabemos, há esse problema muito grande. A democracia nossa é jovem, já falei isso aqui várias vezes, ela ainda está conquistando muitos espaços. Por exemplo, eu vou colocar um tema aqui agora para você discutir, que eu acho que é um dos principais fatores de corrupção que existe nesse país, as coligações. Coligações. As coligações, ela que faz realmente as prefeituras ficarem inchadas, né? Governos ficarem inchados. Por quê? Porque quando se entra na eleição, você precisa ter aliados. E os partidos pequenos formam a grande massa de vereadores, de deputados, porque cada um elege o seu deputado e o governo e o prefeito precisa de ter o apoio. Aí é uma coisa mais ou menos forçada. O prefeito e o governador é obrigado a compor com esses partidos, distribuir cargos, senão eles não governam. Não governam. Aí o sujeito fala, a prefeitura de Goiânia está cheia de partido político, de cargos, secretarias e tal. Mas se o prefeito não fizer isso, ele não vai governar. É um fisiologismo. É um fisiologismo. Vai chegando... Agora, você acha que há essa possibilidade de acabar com as coligações? Muito difícil. Júlio? Eu acho difícil justamente porque num processo democrático você mudar isso uma do série dia para a noite. de partidos, né? E esses partidos, de certa forma, na medida que eles têm a representação proporcional, eles têm um tempo de TV, né? Um tempo de... Que é o mais valioso. Hoje se busca muito mais o tempo do que propriamente, às vezes, o ideal do partido. Né? O que eu acho que precisa acontecer é que os partidos passem, de fato, a ouvir, né, o clamor das massas e trabalhar os seus quadros e trabalhar os seus programas de governo de forma que eles possam atender. Eu quero aqui abrir um parênteses, no caso, para Goiás, e dizer o seguinte, em que pese todas as dificuldades que o governo do Estado tem passado pelo lado da questão financeira, existem avanços em pontos que os manifestantes buscaram nas ruas. Por exemplo, se nós falamos da questão da saúde, né? Quando você fala de saúde pública, você não faz a dissociação entre CAIS e hospitais. Quer dizer, até anteriormente, isso era meio que a mesma coisa, o atendimento. Mas você pega hoje os hospitais da rede pública, né? que são administrados pelas OS, em que pese a contestação do Ministério Público e outros mais, eu não acho correta, que eu particularmente não acho correta, porque eu acho que a saúde, ela tem que chegar ao cidadão de boa qualidade. Se o governo pode fazer parceria, fazendo parceria para atender bem ao cidadão, isso é que manda, né? Então, se a população hoje, a população que frequenta os hospitais e a população que frequenta os CAIS, quer dizer, há uma diferença maluca de atendimento, de limpeza, de higiene, de respeito ao cidadão. Quer dizer, uma preocupação que o governo do Estado tem tido, em que pese os problemas, de poder dar uma resposta mais, o serviço público de saúde do Estado melhorou, mais respeitosa para a população. Né? O governador Marconi, nesse sentido, tem procurado, não só na saúde, como na educação, com escolas integrais, o próprio investimento, saindo do Goiás, o 16º no Fundeb, indo para o 5º lugar, né? Isso demonstra o quê?
essa preocupação que eu tenho dito. Mas eu acho que essas manifestações, esses ativistas, ou seja, quem protestou nas ruas aí, não pediu também só isso, não. Por exemplo, mas o que quer é uma saúde, ou seja, que você possa ser atendido. Às vezes até nem sem essa qualidade, mas que você possa ser atendido na hora e não ficar vendendo de 6 em 6 meses. E outra coisa também, assim, que as pessoas estão cobrando aí, e que parece que o governo mal escutou isso aí, é bom até gravar, você auscultar, o verbo auscultar, é o seguinte, em relação à violência. Ou seja, hoje os menores de idade estão cometendo violências, ou seja, matando as pessoas assim, ou seja, fazendo assim, o maior desintegra a família no Brasil, e o governo parece que está deixando as coisas, ou seja, está querendo fazer a reforma política ao invés de ir a campo e atuar assim, de forma rigorosa no clamor do povo. Isso é fruto do quê? Isso é fruto do crescimento da utilização do crack, né? Porque o menor, ele se droga, ele perde completamente a noção do certo e do errado, e o bandido profissional usa o menor para poder fazer, matar, roubar, porque ele não pode ser preso em função da idade. Então, quer dizer, tem todo um processo aí, né, que acaba envolvendo na verdade, a culpa de toda essa falta de estrutura que nós temos hoje na segurança pública é das drogas. Porque se mata por droga. Todos os crimes, praticamente todos os crimes que você fizer uma análise, pelo menos 90% dos crimes, todos têm uma ligação com a droga. Todos têm. Agora, aí 10% fica ali para um passional, para outros problemas, mas a maioria são ligados às drogas. Tem que ter uma política de combate às drogas. Agora, eu acho que a população foi às ruas em busca de qualidade de vida, inclui tudo. Saúde, segurança, emprego, transporte, enfim, a população está passando diversão, tudo inclui. E os políticos têm que começar a pensar no ser humano, nessa qualidade de vida, e botar o pé na estrada, trabalhar e trabalhar muito. Já está fazendo. A leitura correta é essa. Não quer reforma política só, não quer médico. Não adianta você trazer 300 médicos ou 1 milhão de médicos lá de Cuba, que não vai resolver o problema. Ele vai dar a receita, não vai ter médico, não vai ter UTI para colocar o paciente, entendeu? Então é preciso de ter uma conjuntura maior. A presidenta Dilma hoje lançou um plano aí para atrair médico para o interior, dar uma bolsa de R$10 mil, dar casa para morar, mais alguma coisa. Mas não é só isso. O médico vai chegar lá no interior, não vai ter nada para ele fazer, ele vai precisar tem que ter remédio. Claro que o Júlio falou, ataca o problema e não ataca a causa, né? Precisa realmente resolver esse problema no país. Não é fácil de resolver de uma hora para outra, mas o caminho está aberto. Estamos caminhando para isso e a gente espera que a coisa aconteça. A reforma política, na sua essência, como é o caso das coligações, eu acredito que nós só teremos uma reforma política se os políticos de hoje votarem para essa reforma acontecer daqui 3 ou 4 mandatos. Porque para ameaçar, eles próprios não vão votar. Então a política tem que ser colocada, essa votação, rigor para daqui 10, 12 anos. Entendeu? Porque atualmente não vai funcionar. Ninguém vai legislar contra si próprio, Então tá aí, o programa está chegando ao final. Hoje, muito produtivo, por sinal, né? Falamos muito de política aqui. Os nossos telespectadores gostam muito de ouvir falar de política. É uma pena que são vários assuntos e nós vamos debatendo aí nos nossos próximos programas. Eu quero agradecer o Júlio Pascoal, filho do Enio Pascoal, o grande Enio, mandando um abraço para ele, né? Deve estar nos assistindo agora. E foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo, né, conjuntura política, econômica, com o Jean, com o Ulisses, com você. Estou sempre à disposição, sim, que o programa necessitar, para a gente poder falar aí de economia e das coisas de Goiás e do país, nós estamos à disposição. Pois é, e o Júlio trabalha lá na secretaria do José Weck, né? José Weck. Ele é o braço direito do José Weck. Então, nós poderíamos falar mais sobre outros assuntos aqui dentro do nosso programa, quem sabe numa próxima oportunidade. Jean Carlos, foi bom tê-lo aqui de novo, Jean. Obrigado, viu, João, por mais esse espaço. Obrigado, Ulisses. Júlio, foi um prazer estar com você aqui, Júlio. O Júlio, que é um grande economista, presidente do Conselho, já foi presidente do Conselho Regional de Economia, não é? E um dos expoentes, conselheiro federal do Conselho Nacional de Economia, um dos expoentes da economia de Goiás. Agradecer também a nossos telespectadores, né, que estão aí nos assistindo, já é quase meia-noite,
doutor Enio Pascoal. Um abraço, doutor Enio. Um prazer estar aqui com o seu filho nesse bom bate-papo. Obrigado. Tá certo. Poeta, comentarista, jornalista, Ulisses Arrest, pintor também. Seja nada, né? Porque isso tudo não é nada, né? Tudo é muito Eu importante. agradeço a Deus por não ser nada nesse mundo, mas ser tudo também, assim, eu acho que é importante. Fazer de tudo um pouco, né, Ulisses? Mas vamos dar um abraço especial para o artista plástico Omar Souto, que amanhã às 20 horas ele recebe uma novena lá na chapa dele, lá no Jardim do Irmão. Eu estarei lá, como cristão que sou, e um abraço para você, João, para você, telespectador, para o doutor Jean e doutor Júlio Pascoal aqui. Tá certo, o Omar Souto, que além de ser pintor, também é cantor, né? Já assistiu show, aliás, patrocinei um show dele uma vez. Foi bom, então. Aí Itaveraí, da Jovem Guarda, canta bem, meu amigo, um abraço para você também. Ele que pintou ali aquelas Via Sacra da rodovia do Romeiro. Aliás, você foi lá, ficou linda aquela rodovia, né? Fantástico. 18 quilômetros a pé, assim, com a língua para fora, cheio de calo no pé, mas assim, com fé no coração. Muita fé, tá certo. Um abraço para você, telespectador. Nosso convite por estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30, aqui na PUC TV, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Obrigado pela audiência.